Salve, salve, nação tricolor, meu pessoal, falar um pouco aí referente ao seu dia, né? A tranquilidade que agora o São Paulo está tendo para trabalhar durante esse período, né? Até o jogo contra o Galo e também contra o jogo contra o Alianza Lima, né? Que vai ser aqui no Morumbi, né? Bom, depois vamos falar um pouco das críticas que o elenco vem sofrendo, né? Com relação a isso, e eu achei um pouco exacerbada durante o jogo, tá? Das TVs, né? Bom, enfim, vamos falar aí um pouco referente à tranquilidade do Zubeldia, né? Bom, eu, na minha visão, né, de futebol, na visão de ver o futebol, fica muito bem claro que, para mim, tem que ter uma continuidade do Zubeldia. O Zubeldia precisa continuar trabalhando, né? O Zubeldia precisa ter essa continuidade do trabalho. Embora a gente tenha visto aí jogos muito ruins, principalmente esse contra o Sport, mas a gente vê que o São Paulo teve resultado aqui contra o Tadieres. Então, assim, eu acho que é jogo a jogo, você vai ver, vai ter altos, vai ter baixos, né? O Zubeldia chegou no ano passado e a gente perdeu muito pouco, né? O Zubeldia é um técnico que perde pouco. O Zubeldia tá a 9 jogos sem perder na Libertadores, né? Desde o ano passado, o São Paulo saiu da Libertadores sem perder, né? O São Paulo saiu nos pênaltis, né? E isso é muito importante, principalmente para você conseguir chegar, principalmente no mata-mata, né? Numa fase de mata-mata, numa fase final. E o São Paulo ficou muito perto de chegar nas semifinais, né? E chegando nas semifinais, a gente fala que o The Strongest, desculpa, o Penharol era um adversário impossível de se vencer. Não era, era um adversário acessível para o São Paulo. Então, por isso que eu falo, a gente tem que dar continuidade para o Zubeldia. O Zubeldia sabe jogar a competição sul-americana, sabe jogar a competição de eliminatória, mata-mata, né? E o elenco do São Paulo, ele não é um elenco brasileirão. O São Paulo não vai conseguir chegar muito longe do brasileiro. Isso é um fato. É a limitação do técnico. O técnico perdeu 18 jogadores e veio 3 ou 4 jogadores, né? 4 jogadores, né? Recebeu o Enzo Dias, o Wendel, o Oscar e teve mais um, né? Não tô lembrado agora. Mas teve mais um aí, agora eu não lembro. Enfim. é, E assim, se a gente for para analisar, é isso, gente. A gente tem um elenco muito curto, embora tenha saído muitos jogadores, mas saiu jogadores importantes, né? Como o Rato, o Michel Araújo e o Nestor. Então, esses 3 jogadores fazem um pouco de diferença, né, no elenco para substituições, né? Então, acho que é importante aí a gente frisar esse tipo de situação e dar um pouco mais de respaldo aí para o treinador dar uma tranquilidade para ele trabalhar, principalmente nos mata-matas, né? Bom, mudando de pato para ganso, vamos falar um pouco sobre a questão das críticas que o São Paulo sofreu durante as transmissões. Então, eu vi no Disney e vi também um pouco na Globo. Eu acho que os jogadores que estavam até comentando, parece que eles não entendem o que é a Libertadores, né? E a Libertadores, como eu falei no meu vídeo anterior, é um campeonato muito diferente. É um campeonato onde não é que tem. Se você pegar todos os jogos, né, você não vê um futebol fluido. Você não viu, o futebol melhor, tá jogando mais, e não sei o quê. Não, não tem isso. O futebol de lá é um futebol mais aguerrido, é um futebol mais de contato, é um futebol mais físico, diferentemente da Champions League, diferente da Europa League, entendeu? Então é um jogo muito mais físico do que propriamente um jogo jogado, né? Como é aqui no Brasileirão. E até no Brasileirão tem muitos jogos que são muito, né, difíceis, mas é um jogo mais jogado, né? E por isso que os argentinos, eles se dão muito bem nessa competição, por quê? Porque é uma competição que eles estão acostumados a jogar, porque o futebol argentino é assim. O futebol argentino é mais aguerrido. Então, gente, assim, não se deixem levar, às vezes, pelo que tá falando na imprensa, ou o que tá falando um ex-jogador, assim, que às vezes ele até jogou a Libertadores, mas ele não tem uma história grande na Libertadores, né? Você pega queira que não, o Luiz Fabiano, ele sabe que é jogar uma Libertadores, né? Mas às vezes esses comentaristas comentam pela rede social. Pergunta ao Lugano como que foi lá em 2005. Pergunta ao Souza, né? São caras que jogaram e eram pessoas aguerridas, eram jogadores mais aguerridos, né? Então, assim, de fato, assim, é difícil você assistir a transmissão e você entender a competição. A competição de Libertadores, ela é uma competição diferente de todas as outras competições, né? Ela não é uma competição que premia, né, o melhor futebol, mas sim ah, a força física, a força mental, tem aquela questão da catimba, tem que saber jogar Libertadores. E o São Paulo soube jogar o jogo, né? Entrou para não perder e apagou saindo ganhando, né? Então, é isso. Por isso que os times brasileiros às vezes vencem a competição dos últimos anos tem vencido. Porque também tem um nível financeiro muito acima das outras equipes. Mas, se você for ver jogo a jogo,
a maioria dos jogos, os times brasileiros não fazem grandes partidas. Nem propriamente nem os argentinos. Fazem um jogo muito mais físico do que técnico. O jogo mais técnico sai muito mais quando é brasileiro contra brasileiro. Mas brasileiro contra as outras equipes é muito mais difícil você ver um jogo mais fluido, né? Deixa seu like aí, deixa seu comentário o que vocês acham sobre isso, tá? Essa é a minha opinião, minha visão referente a isso, tá? E tamo junto aí. Vamos São Paulo.